Olá, sejam todos bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia, sessão de leitura. Quais são as orientações da espiritualidade para o seu momento? Vamos fazer uma leitura com 3 opções. Na primeira opção, temos aqui a coruja branca. Quem se conectar com a coruja na primeira opção, tá? Segunda opção, a obsidiana negra. Terceira opção, o mestre Buda da meditação, tá? Bora lá, gente. Começar a leitura, vamos trabalhar com o tarô, com o oráculo Moonology. Vou tirar uma carta de runas também e baralho cigano. Bora lá. Quais são as orientações da espiritualidade para o seu momento? Quais são as orientações da espiritualidade para o momento de todos aqueles que se conectaram com a energia da coruja, a corujinha? Bora lá, uma runa, por favor, para quem se conectou com a frequência da coruja. Espero que vocês estejam todos muito bem. Muitas mudanças a nível universal, né? As políticas, as economias, as finanças, tudo ao rubro. A nível mundial. Vamos lá, receber essa informação. As cartas das runas não são muito boas de serem manejadas, mas trazem mensagens muito sucintas sobre o nosso momento. Qual é a mensagem da espiritualidade? Qual é a orientação da espiritualidade para o momento de todos aqueles que se conectaram com a primeira energia? Nascimento, acolhimento feminino. Vamos lá. Uma carta. Não diz. Aflição, necessidade. Tá? Vocês abrem com a carta não diz. Então, atrasos podem ser providências, aflição necessária, limitações, sofrimentos, restaurar o equilíbrio, carência, falta, necessidade, para a situação de saúde, ver sistema digestivo, tá? Então, Naudis traz uma energia de chamada de atenção, uma energia de necessidade de estar atento às situações, tá? Aflição, necessidade. Necessidade de estar atento, necessidade de trabalhar a restauração do equilíbrio, necessidade de ter coerência. Podem haver aqui algumas carências, algumas necessidades, há uma aflição necessária. É como uma energia que traz, tipo, uma aflição que chama atenção, tá? A situações que você não está atento. É uma aflição necessária, é algo que traz necessidades e carências necessárias porque você não está atento a algo, a alguma coisa. Vamos ver com o Moonology. Para a primeira opção, qual é a orientação da espiritualidade? Emoções estão ao rubro. E emoções correm ao alto. Emoções estão ao rubro. A confiança é a chave do sucesso. Saia da zona de conforto, tá? Então, mais uma vez, a necessidade aqui de se arriscar, de ousar,
de sair da zona de conforto. Às vezes você está numa frequência, numa situação em que você começa a se sentir confortável em uma condição que não é mais sua, tá? Eu já estou tão adaptada a esta condição que parece ser a melhor condição para mim, mas não é. Aí aparece a energia de Naudis, que vem trazer uma aflição, que vem trazer uma carência, uma necessidade, uma limitação, para que você saiba que na posição onde você se encontra, ou no nível onde você se encontra, já não é aceitável para si. É simplesmente uma questão de zona de conforto. Este nível, esta posição, esta situação, esta condição que você se encontra, se tornou uma zona de conforto. Você aceitou esta sua condição como zona de conforto, mas já não lhe traz crescimento, já não lhe traz evolução, já não lhe traz até mesmo satisfação. É um viver por viver. Então podem aparecer aí aflições, podem aparecer até conflitos, podem aparecer problemas, para que as emoções voltem a estar ao rubro, tá? Podem aparecer problemas que façam as suas emoções saírem da zona de conforto, tá? Ajustes são requeridos. Então vai ser necessário ajustar as situações na sua vida, para que você saia da zona de conforto e comece a buscar soluções que lhe coloquem num próximo nível. Porque onde quer que você esteja, já não é uma condição aceitável para quem está no seu conhecimento, na sua sabedoria, para quem está na sua... já não é um nível aceitável para si, tá? Por muito que você se sinta confortável neste nível, todos nós precisamos evoluir. E às vezes a evolução vem através de conflitos, vem através de bloqueios, vem através de todas aquelas situações de aflição que nos impulsionam para fora da zona de conforto. Então é necessário aqui, qual é a orientação da espiritualidade para o seu momento, saber que aflições, você pode estar a passar por aflições ou irá passar por aflições que são nada mais condicionamentos para lhe tirar de uma zona de conforto que já não lhe traz crescimento, que já não está ajustada ao seu novo eu, a quem você é. O que mais? Temos aqui a energia de um cigano, que eu não sinto que seja um homem, sinto que seja o seu parceiro, cigana, tá? Pode ser o seu parceiro, mas é claro que a energia do cigano também pode aqui estar a falar de você, cigano, que está a assistir à leitura, ou do seu parceiro, cigana, tá? Então temos o urso. Por isso é que eu disse, não sinto que seja um homem, sinto que seja o seu parceiro, cigana, tá? Aqui cobranças, o seu parceiro em cobranças por situações no seu sistema de relações, cobranças que podem estar aqui a condicionar, a limitar a chegada de um novo ciclo para ele, inclusive para vocês. Quem está em relacionamento, o que é que isto pode causar na sua vida? Se você, na vida amorosa ou de relação, está a passar por uma situação de mesmice, nada muda, é sempre a mesma coisa, nada evolui, por causa desta condição de dívida e cobrança kármica que está na frequência do seu parceiro, tá? Então, esta cobrança está a nível de sistema de relações e já está no seu inconsciente. Por que a cobrança do nosso parceiro vem para nós? Porque às vezes, em uma relação, o casal não tem o mesmo nível de maturidade de consciência divina. Então, a responsabilidade espiritual vai para aquele que tem um maior despertar, uma maior consciência divina, uma maior maturidade de compreender as situações a nível energético, a nível holístico, a nível espiritual, tá?
situações aqui, cobranças que têm a ver com o sagrado masculino, repetição de padrões do sagrado masculino, tá? Que já receberam uma nova orientação no sistema familiar, tá? Então, o que uma repetição de padrões sagrada masculina na energia do sagrado masculino pode estar a trazer? Pode estar a trazer exatamente carências, necessidades, falta, porque a energia do sagrado masculino não em desarmonia, vou usar esta expressão, não permite que nós alcancemos prosperidade e abundância, tá? Nós ficamos, vou dizer, presos a uma zona de conforto da mesmice. Eu não evoluo, eu não estou satisfeito, eu vou repetindo o mesmo padrão, porque este padrão está no meu sistema de relações, já passou de avó para pai, de pai para filhos, e neste momento está na sua energia cigano, esta repetição de padrão ancestral masculino, e que está a causar bloqueios, empecilhos ou atrapalhos na sua prosperidade e na sua abundância. Então, o que isto quer dizer? Há uma aflição necessária, tá? Há uma condição que vai acontecer na sua vida, que vai fazer com que você saia da zona de conforto, mas lembre-se que a autoconfiança é a chave do sucesso. Você precisa estar em fé, você precisa receber este conflito, esta carência, esta falta, esta necessidade, como uma forma do próprio universo lhe empurrar para fora da zona de conforto para restaurar o seu equilíbrio, tá? Então, muitas das vezes, nós estamos numa etapa da nossa vida que parece estar equilibrada, mas que a nível de energia espiritual, a nível de frequência espiritual, já não está justa, já não é justa para o nível que nós devemos estar, tá? Então, é uma aflição necessária, pode surgir de uma forma de limitação, de sofrimento, de condicionamentos, podem gerar atrasos na sua vida, mas é um atraso que traz alguma providência, tá? É um atraso de uma chamada de atenção do tipo, veja o que você não está a conseguir enxergar em toda essa situação que você está a viver atualmente, sabe? Imagina que você esteja num emprego totalmente estagnado e que a sua vida sempre foi assim. Você pode até pular de emprego para emprego, ou você pode estar permanente no mesmo emprego, tá? Mas o que acontece? Não há crescimento, não há valorização, já não é satisfatório. Você até entra para o emprego com uma grande força, com uma grande coragem, com uma grande motivação, e de repente tudo começa a ficar emperrado, de repente você já sente que não vale nada, tá? Aqui começam a ser ativadas essas energias de repetição de padrão na cobrança no seu sistema de relações por situações que a sua ancestralidade ativou no passado. E situações estas que influenciam o seu crescimento, o seu equilíbrio, a sua estabilidade, seja crescimento emocional, crescimento financeiro, crescimento a nível pessoal, influenciam. Então, toda esta repetição de padrão ancestral já está numa nova orientação de ser finalizada no seu sistema familiar. É necessário fazer a sua parte para que esses ajustes requeridos sejam então implementados na sua frequência, na sua energia, na sua vida, para que toda este condicionamento, estas carências, estas necessidades, esta insatisfação seja finalizada na sua vida, tá? Aqui então, cigano, está a ser
comunicado a necessidade de integrar na luz toda a dívida e cobrança kármica, que são situações muito antigas e muito profundas existentes no seu sistema de relações e que está no prazo divino de lidar com todo o emaranhamento, tá, do seu sistema de relações, aonde a nível do seu inconsciente já existem cobranças que precisam ser transmutadas, movimentadas, tá? A transmutação aqui é necessária porque tem aqui condicionamentos que vêm de padrões repetitivos na energia, na frequência do seu sagrado masculino para com o seu sagrado feminino, que pede harmonização total, tá? Olha aqui. A carta da montanha fala de bloqueio no lado negativo e fala de justiça no lado positivo, tá? Então, cigano que está a assistir essa leitura, você está a passar por uma repetição de padrões que vem da frequência do seu ancestral sagrado masculino, que causou emaranhamentos no sistema de relações e que afetou toda a situação sagrada feminina, que neste momento implica harmonizar toda a energia sagrada feminina e integrar toda esta cobrança kármica, que são as energias de sofrimento, as energias de sacrifício, as energias de dor, de lamentação, de choro, de todo o sagrado feminino em emaranhamento, que precisam ser integradas na luz, precisam ser finalizadas através de um processo que começa na transmutação, tá? Lembrar que as terapias holísticas fazem a sua parte, mas o processo começa em cada um de nós. Todo o karma finaliza com o primeiro passo, o perdão e a responsabilização. Se não há esta consciência de liberar perdão por toda a energia de sofrimento que nós tivemos, porque todos nós já passamos por carências e necessidades, sejam emocionais, sejam físicas, sejam financeiras, se não há responsabilidade de aceitar que essas carências, que essas necessidades, que essa dor, que esse sofrimento, que essa falta são frequências kármicas, porque trouxeram mesmo sofrimento na nossa energia, não há como começar este processo de integração na luz, tá? Então, por justiça, é fundamental harmonizar toda a energia sagrada feminina, tá? Do seu parceiro cigana ou sua cigano, que está em sofrimento por emaranhamento, está em sofrimento no seu sistema familiar, por emaranhamento oriundo de repetição de padrões no seu sistema familiar. Tá? E o sistema familiar vem do sistema de relações. Então, aqui são situações que causaram carência, necessidade, falta, por sofrimento do sagrado feminino que sofreu emaranhamentos por repetição de padrões do sagrado masculino. Está aqui a ser comunicado a você, cigano, que já está no tempo divino de olhar as situações de emaranhamento antigas no seu sistema de relações, porque esta cobrança está a nível de inconsciente. Então, saiba que quando uma frequência de dor e de sofrimento, uma frequência kármica está a nível de inconsciente e você receba a informação, a conscientização, ela vem à consciência para ser trabalhada, tá? Ainda ontem foi feito aqui no canal a mesa radiônica para a finalização da dor, do sofrimento, do sacrifício, do choro, da mágoa, da lamentação, de toda a ancestralidade antiga da sagrada feminina ou sagrada masculina. Então, esta mesa radiônica vai estar anexada aqui no final do vídeo para quem estiver interessado em começar a trabalhar esse processo de harmonização das dores do sagrado masculino originadas por repetição de padrões do sagrado quem estiver interessado em começar a harmonizar as dores do sagrado feminino que foram originadas por repetição de padrão do sagrado masculino,
que geraram aqui muito emaranhamento no seu sistema de relações e que afetam a sua prosperidade e a sua abundância, o seu crescimento cigano, consequentemente o crescimento da sua família, tá? Essa energia para ser trabalhada vai precisar que você saia da zona de conforto e que você comece a fazer os ajustes necessários na sua vida, porque é fundamental saber que você já não está no nível e já não está na etapa que deve estar, tá? Você já deveria ter saído desta condição de dívida e cobrança kármica e de estagnação de vida, tá? Então, comece a usar na busca de soluções para a sua vida. Tá bom? Vamos lá. O que mais para esta primeira opção? Qual é a orientação da espiritualidade? Vê? Cavaleiro de Ouros, aqui obrigações a cumprir, a trabalho a ser feito. Tá? O Cavaleiro de Ouros traz-nos aqui uma mensagem de que é necessário trabalhar com disciplina, os novos valores, os novos princípios, o novo conhecimento que você recebeu. Agora, investe nesses investimentos, né? Trabalhar com disciplina sobre os novos valores que você recebeu. Se você recebeu um novo conhecimento, se você recebeu uma nova orientação, se você receber uma nova frequência energética, trabalhe sobre ela, faça amadurecer, faça crescer. O Cavaleiro de Ouros traz-nos um trabalho disciplinado. Diariamente você vai ter que estar a trabalhar na finalização desta dívida kármica gerada pelo seu sagrado masculino por repetição de padrão. Então aqui no canal também tem a mesa radiônica de finalização de padrões repetitivos ancestrais. É só pesquisar aí nos vídeos do canal e encontrar esta mesa radiônica e começar a fazer a terapia. Para quem estiver interessado em um acompanhamento privado, o meu número está na descrição do vídeo. Enviar mensagem por WhatsApp, tá? Aqui tem limitações e condicionamentos, tá? Não há nada que você não consiga resolver na sua vida, só que você mesmo se limita e se condiciona, porque você não quer ver as suas responsabilidades ancestrais. A nossa responsabilidade ancestral não finaliza quando o nosso ancestral morre, porque a energia não morre, transmuta. O nosso ancestral morre a nível de plano físico e desperta a nível de plano espiritual, né? Só desencarna. Então, o que acontece? As nossas responsabilidades, as nossas obrigações continuam. Aqui tem cobrança do sagrado feminino para você, cigano, ou para o seu parceiro, cigana, que pede harmonização da sua frequência energética, tá? A nível de plano espiritual, aqui o sagrado, ou mesmo a nível de multidimensão, porque é o sagrado feminino que está aqui na multidimensão e que está em carência e necessidade e em sofrimento. E este sagrado feminino também pede a harmonização das suas energias. Então, este condicionamento e esta limitação precisa ser finalizado, tá? É necessário saber que aqui tem 2 pontos. Finalizar com a repetição de padrão e harmonizar toda a dor da ancestralidade sagrada feminina. Necessário buscar auxílio para fazer este trabalho necessário, né, de, no seu sistema de relações, transmutar tudo que tem a ver com emaranhamentos por padrão repetitivo do seu sagrado masculino, tá? Emaranhamentos são energias de dor e sofrimento causadas, por exemplo, por abandono numa relação, causadas por um parceiro que traga carências, necessidades emocionais ou financeiras. Sabemos que no nosso passado, os nossos pais e avós, anos atrás, das gerações anteriores, sofreram muito por causa das situações emocionais, dos relacionamentos emocionais com os quais estiveram conectados amorosamente, né? Então, para este caso, é necessário aceitar auxílio para finalizar com este emaranhamento,
tá? Porque este emaranhamento já passou de geração para geração por repetição de padrão e está na sua frequência energética. Cigano. É fundamental terminar com isso para que você seja então vitorioso e reconhecido, tá? Amadurecido, amadurecer, sair desta frequência de carência, necessidade, falta, pobreza, tristeza, desespero, tá? É necessário amadurecer, é necessário fazer a sua jornada, é necessário aceitar, cumprir a sua obrigação de finalizar com integração na luz, como eu falo, todas as crenças limitantes, padrões repetitivos, dogmas, paradigmas da ancestralidade sagrada masculina que gerou bloqueios na sua vida a nível de prosperidade e abundância. Vê? O trabalho árduo vai trazer a finalização do peso, a finalização do excesso. É como se você trabalhasse de verdade, mas continuasse a carregar o mundo às costas, né? Então, o seu empenho, a sua dedicação, o seu empenho, a sua dedicação, o seu esforço, a sua disciplina vai ser fundamental para finalizar com toda esta carga que você carrega, porque você está a carregar o mundo às costas, mas não são só situações do plano físico. O elemento paus traz uma carga de responsabilidade espiritual. Elemento paus, elemento fogo, elemento espírito, tá? É como se você tivesse a carregar aqui todas as responsabilidades espirituais às costas. E a energia pesa, tá? Então, o seu trabalho aqui árduo, disciplinado, tá? Naquilo que lhe está a ser comunicado, cigano, vai fazer com que você finalize o peso dessas responsabilidades. É necessário transmutar tudo que tem a ver com crenças, padrões, dogmas, paradigmas da ancestralidade e que estão obsoletos, já não servem mais para o seu bem maior. Você simplesmente se entrou numa zona de conforto em que você aceita o nível de vida que você se encontra, você aceita os desafios do seu dia a dia, você aceita as carências e necessidades, sempre a trabalhar arduamente, sem mudar o seu quadro, sem crescimento. Mas está na hora de transmutar toda esta cobrança que está a nível do seu inconsciente, criar um movimento que traz a transmutação destas energias, tá? Aceitar o auxílio, sim, mas também ir à luta, combater contra isso, tá? Você tem auxílio para combater essas frequências energéticas que fazem com que você permaneça em um nível de carência, necessidade, falta, um nível de aflição necessária, sabe? Porque as energias continuam a pesar na sua vida, né? As frequências continuam a pesar na sua vida, mas essa responsabilidade já está mais que no prazo divino de ser finalizada a nível do seu sistema de relações, tá? Sair vitorioso, sair reconhecido em relação às energias ocultas, em relação, e olha que a carta da Lua também fala da energia yin, da energia, a Lua é a energia de geração, é a energia de crescimento, é a energia oculta, a energia feminina, né? Então, ser reconhecido por todo o seu sagrado feminino, ser reconhecido por todo o trabalho e dedicação que você vai ter na cura de todos esses padrões repetitivos da ancestralidade coletiva. Porque se é um padrão ancestral sagrado masculino que vem do sistema de relações, é porque é a ancestralidade coletiva que está aqui a pedir que você se empenhe em finalizar esses condicionamentos e limitações que não trazem satisfação, tá? Que não trazem reconhecimento, que não trazem vitórias.
Depois nós temos aqui um 7 de paus, que vem nos trazer a necessidade então de não só trabalhar arduamente para finalizar essa situação, mas também na sua defesa, na proteção de quem você é e na proteção daquilo que você conquistou, tá, cigano? Porque se você não trabalha na proteção daquilo que você conquistou, se você não encontra aqui internamente uma orientação que lhe auxilie a trabalhar, a proteger aquilo que você conquistou, você pode voltar a ter perdas, tá? Você pode ter que lidar com novas perdas na sua vida, novas carências, novas necessidades, energias de falta, de aflição, tá? Então, você finaliza aqui com a carta da Rainha de Paus. É a nível do elemento fogo, é a nível das energias espirituais, aonde você vai ter que fazer cumprir o seu trabalho de finalizar com tudo que tem a ver com energias de déficit, carência, necessidade, falta, pobreza, tristeza, seja carência emocional, seja carência financeira, seja carência a nível de evolução pessoal, tá? Aqui a Rainha de Paus, perdão, é aquela que cumpre a sua obrigação tanto a nível de plano espiritual quanto a nível de plano material, tá? Aqui tem tarefas que você precisa cumprir protegido pela sua espiritualidade. E para nós recebermos a proteção da espiritualidade, precisamos fazer com que a espiritualidade se sinta satisfeita conosco. Se não tiverem satisfação, bau. Tá? Porque toda a frequência que nós sentimos aqui a nível de plano terreno, às vezes, para quem é sensível, tem muito, às vezes você sente algo e você diz, mas eu não estava assim há pouco tempo. Não é uma frequência sua, é uma frequência que está a se fazer sentir. Para que você sabe quando uma criança se aproxima e vem com uma tristeza ou com um choro porque alguma coisa aconteceu, mas essa criança é um corpo físico como você e você só percebe que a criança está triste. A nível de espíritos, né? O espírito se aproxima e traz uma frequência que influencia o nosso ambiente, que influencia os nossos corpos. E de repente você sente uma tristeza ou uma vontade de chorar ou uma vontade de se isolar. Não é sua. É da frequência espiritual que está ao seu lado a querer mostrar como é que ela se sente a nível do plano em que se encontra, a nível da vibração em que se encontra. Às vezes elas nos trazem as suas necessidades e carências de serem transmutadas, de serem curadas, de serem trabalhadas, harmonizadas, de finalização das suas dores e dos seus sacrifícios, tá? Então, é bem isso. Você pode receber aqui, Conal diz, você pode receber aqui uma energia de aflição, você pode passar até mesmo por uma aflição, por uma necessidade, por uma carência. Você pode ter atrasos na sua vida, mas são condicionamentos que aparecem para que você saia da zona de conforto. Porque é como se você já estivesse confortado com o tipo de vida que é, por mais que não seja um tipo de vida que você mereça, tá? Você merece melhor do que tem. Só que para isso você precisa integrar na luz as energias de cobrança kármica que foram originadas pelo seu sagrado masculino, por repetição de padrões. Padrões esses que geraram muito emaranhamento no seu sistema de relações há muito tempo, gerações antigas, tá? E que afetou muito todo o sagrado feminino do seu sistema de relações. Está na hora de finalizar com esses padrões repetitivos, está na hora de harmonizar a energia do sagrado feminino, seja a energia sagrada feminina na multidimensão ou a nível de outros planos, tá? E eu vou chamar aqui a multidimensão, o nosso sagrado feminino que ainda está encarnado, verificar quais são as carências e necessidades deste sagrado feminino, porque só este sagrado feminino harmonizado vai permitir que você se expanda, que você cresça, que você evolua ou que você prospere, tá?
Voilà, gente, deixem o vosso like, se inscrevam no canal. Sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Vou passar para a leitura de número 2. Bora lá, gente, deixar aí o vosso like, se inscreverem no canal. Aproveitem as mesas radiônicas coletivas. Já indiquei algumas como orientação da espiritualidade para quem escolheu essa energia, tá? Vou passar para a leitura de número 2. Para quem se conectou com a obsidiana negra, vamos fazer a nossa leitura então. Qual é a orientação que a espiritualidade, orientação da espiritualidade para o seu momento, tá? Qual é a orientação da espiritualidade para o momento de quem se conectou com a obsidiana negra? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Vamos abrir a leitura com uma escolha de runa e depois vamos com o tarô, Monology, baralho cigano, receber então a orientação da espiritualidade para o seu momento. Vamos lá. Segunda opção. Soul Willow. É a carta do sol, muito bom, clareza, sucesso, vitória incondicional, sucesso, energia, clareza, força vital, regeneração, vitalidade, realização, fertilidade, boa saúde, olhar a sensibilidade dos olhos, tá? Alegria, clareza, energia, sucesso, verão, boas vibrações, bora lá. Então, a própria espiritualidade traz para vocês a energia do sol. Orientação da espiritualidade para o seu momento. Mais. Para a segunda opção, por favor. Mudanças positivas. Recomeço do passado. Espera mudanças poderosas, né? Então, bem a energia do sol, mudanças poderosas, movimento, energia, clareza, sucesso, alegrias, satisfação, força, vitalidade, regeneração. A energia do sol puxa tudo o que é positivo na nossa vida. Não podemos esquecer também de fazer a nossa parte. Tá? O plano energético facilita, mas se não estamos atentos e se não fazemos cumprir a nossa ação, a nossa atitude, o nosso comportamento de uma forma justa, podemos perder a oportunidade. Então, espera mudanças poderosas, saia da sua zona de conforto, tá? Trabalha sobre os seus medos. É tempo de dar mais do que receber. E no fundo do deck, seja bravo e dá o primeiro passo. Tá? Trabalha sobre os seus medos, sai da zona de conforto. É bem o que eu disse. Às vezes a energia está disponível, mas nós precisamos arriscar também. Nós precisamos fazer a nossa parte. E aqui diz, é hora de dar mais do que receber. Então, é hora de você se doar, é hora de você se entregar. É hora de você ir em busca também. Porque este sucesso, essa vitalidade, essa força, essa energia, esta clareza, é algo que você precisa aproveitar no momento. Se você não aproveita esta mudança poderosa no seu momento, você pode perder a chance, tá? O que mais, por favor? Seja bravo e dê o primeiro passo, faça o primeiro movimento.
Aí você precisa se perguntar o que falta para você fazer este primeiro movimento de sair da zona de conforto, de criar esta mudança poderosa, de trabalhar sobre os seus medos. Situações emocionais, plano emocional, corpo emocional, em fluidez, e aqui também tem situações financeiras. Aqui tem a carta da luz, então já temos aqui a carta do sol na runa, Soilo, e temos a carta do sol no baralho cigano, tá? É muita clareza necessária, é muita alegria, muita energia positiva, é o que vai fazer a mudança poderosa acontecer na sua vida, é o que vai trabalhar o seu sistema emocional e o seu sistema financeiro, ok? Aqui tem energias de má fala, má língua, maldições, pragas e invejas, e que estão em cobrança, tá? Cuidado com a má fala, com a má língua, cuidado com as energias de dívida e cobrança por causa disso. Geralmente quem origina a má fala, má língua, praga, inveja, má olhada, é alguém que causou dano no outro e que o outro, por se sentir sem opções, vou assim dizer, de até mesmo recorrer à justiça para ter justiça, lançou a má fala, lançou uma praga, lançou uma maldição, lançou uma inveja. Tem aqui situações que estão em inveja, praga, mal olhado e está em cobrança, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Situações do foro emocional, plano emocional e plano financeiro, tá? Ganha clareza de que essas situações, para estarem em fluidez, você precisa trabalhar a dívida kármica por má fala, má língua, praga, inveja, mal olhado, maldições, ok? E ser ousado na resolução dessas situações, tá? Esta dívida e esta cobrança kármica por energias de inveja, praga, mal olhado, maldição, que tem na sua frequência hoje, neste momento, afeta todo o seu plano emocional e todo o seu plano financeiro, afetando assim a fluidez da sua vida. É necessário saber ousar, certo? Na busca de soluções para integrar toda esta energia de maldição, de inveja, de praga, de mal olhado na luz, ok? Então, nós temos aqui uma situação de plano emocional estagnado, tá? Temos uma situação de plano financeiro ou de falta de fluidez no sistema de relacionamentos. Ou não existe aqui um novo ciclo, tá? Porque se há uma estagnação no sistema de relações, você vai viver o mesmo ciclo over and over again, tá? É necessário fazer fluir as energias do seu sistema de relações e é necessário desestagnar as emoções. Então, são muitos condicionamentos de destino que precisam ser integrados à luz por padrão repetitivo, tá? E que precisam de ter abertura de novas possibilidades, novas ações, novas energias, novas frequências, novas oportunidades para toda a situação de destino condicionada por repetição de padrão no seu sistema de relações, que causou estagnação a nível de plano emocional. Aí, esta dívida e cobrança kármica por maldição trouxe muita frequência de sofrimento e de sacrifício, tá? Aonde? No seu sistema familiar. E volto a dizer, a árvore é, no baralho cigano, aquela que fala do sistema familiar, aquela que fala de raízes profundas e seguras, aquela que fala de estruturação, estabilidade,
é aquela que fala de prosperidade, de abundância, de crescimento, de expansão. Então, todas essas energias estão comprometidas a uma situação kármica em dívida por maldição, inveja, praga, mal-olhado. Tá? Você é o típico caso de alguém que precisa ter clareza de que foi amaldiçoado. Seja no passado desta vida ou no passado de vidas passadas, existem frequências de maldição em dívida e cobrança kármica no seu sistema familiar que estão a impossibilitar a fluidez da sua vida e a estagnação do seu plano emocional. E aí o que acontece? Se o seu plano emocional está estagnado, você não expande, né? Porque nós pensamos, sentimos e cocriamos através daquilo que nós emanamos a nível de frequência vibracional. Se o seu plano emocional está estagnado, como é que você vai frequenciar e cocriar os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos, aquilo que você quer realizar? Existe verdadeiramente uma frequência de sol, de luz, de alegria, de sucesso, de expansão, de vitórias, de clareza, tá? De vitalidade, de regeneração, que pode trazer mudanças positivas desde que tudo que foi aqui exposto como orientação da espiritualidade seja trabalhado. Harmonização, tá? Harmonização das situações kármicas, oriundas de maldição, inveja, praga, mal-olhado, má fala, má língua, lamentação, no seu sistema de relações que bloqueia não só o seu plano financeiro, mas o seu plano emocional também. Tá? Então, há aqui muita situação de destino causada por repetição de padrão que pede abertura de novas possibilidades para não se encontrar mais em uma frequência kármica, em uma frequência de dor, de sofrimento, de sacrifício, em uma frequência de praga, de inveja, de mal-olhado, situações ocultas, conhecimento oculto. Aqui, seja bravo e dá o primeiro passo, tá? É hora de dar mais do que receber. Então, pode ter sido algo que você tenha causado, pode ter sido, aqui não aparece a carta da ancestralidade, mas pode ter sido situações de heranças ancestrais, tá? Porque, volto a dizer, nós não ativamos só, nós não recebemos só herança ancestral por puro plano material, tá? Mas também energético, a nível espiritual, nós recebemos as heranças kármicas da nossa ancestralidade, porque somos seres de corpo e espírito, tá? O nosso espírito também recebe a herança kármica da nossa ancestralidade. Mesmo depois de desencarnar, daí também termos doenças hereditárias. Uma doença é uma condição kármica, porque uma doença é algo que nos traz sofrimento, certo? Então é necessário saber que a harmonização é fundamental e saber trabalhar, se estamos a falar a nível de sistema de relações, saber trabalhar a fluidez das suas conexões, dos seus relacionamentos, especialmente os emocionais, tá? Aqui nós temos um 9 de ouros. O 9 de ouros traz frequências de autoconfiança, autoestima, autossegurança, satisfação, né? Todo o meu empenho foi reconhecido, eu estou autossuficiente, eu estou realizado, eu estou satisfeito financeiramente e pessoalmente. Então, trabalhar mudanças poderosas no seu plano emocional, saindo da estagnação e deixando fluir toda a frequência emocional, tá? Em amor, em harmonia, em satisfação, em vitalidade, em regenerar toda a energia de dor, de sofrimento, de cobrança, de sacrifício, é fundamental para que você se sinta autossuficiente, com autoestima, com autossegurança, com toda a frequência aqui de boa vida e boa satisfação.
Aqui nós temos um 5 de espadas, é necessário cumprir as obrigações, tá? A autossuficiência, a autossegurança, a autonomia, a independência não vem sem cumprir obrigações. Há obrigações a serem cumpridas e são obrigações para com o sagrado. Então, gente, uma das leis universais fundamentais são as leis das constelações familiares. Não é à toa que nós viemos encarnados no seio de uma família. Sim? Então, se nós viemos encarnados no seio de uma família, nós temos obrigações familiares. Quem vem encarnado é o espírito que vem neste invólucro de carne, que é o nosso corpo físico. Então, por que pensar que só o nosso corpo, que só temos obrigações físicas, materiais, e não temos obrigações espirituais? Aliás, o nosso corpo espiritual, o nosso espírito que vem para ser, para habitar, né, para animar este corpo físico, é uma questão de você perguntar por que ele veio para este corpo físico, quais são as obrigações que fizeram o meu espírito deixar lá tudo que tinha nos outros planos sutis e vir se encarcerar neste corpo físico, no plano físico, cheio de limitações e condicionamentos, né? Porque ele veio cumprir algumas obrigações a nível deste sistema de relações ao qual ele foi inserido, ao qual ele cresceu em família, cresceu em relacionamentos amorosos, sociais, tradicionais, religiosos, culturais, né? Então, há obrigações aqui de fazer fluir as energias do seu sistema de relações, tá? Para finalizar, trabalhar a finalização das batalhas de destino que já estão em muita repetição, para abertura de possibilidades para todos, tá? Toda a energia aqui de sacrifício, na verdade, porque quem está aqui de pé está cansado, mas está ainda em sacrifício. Eu ainda não terminei a minha batalha, eu preciso finalizar isto. E então, qual é a sua batalha aqui? Qual é o seu compromisso? Qual é a sua responsabilidade? Integrar toda a energia de repetição de padrões, de destino na luz, abrindo novas possibilidades para todos. Novas possibilidades que tragam, então, satisfação, crescimento, amadurecimento, segurança, estabilidade, solidez, tá? Que tragam aqui boa vida, boa satisfação, boa harmonia, tá? Integrar todo este sacrifício, todo esse esforço, finalizar com esta energia mesmo de esforço, de sacrifício. Rei de Copas. Então, sim, tem a ver com questões emocionais, tem a ver com situações do plano emocional que foram lançadas aqui, invejas, pragas, mal-olhado, maldições que geraram karmas, tá? Agora, é necessário saber que se existem essas energias de sofrimento e de sacrifício geradas por pragas, mal-olhados, invejas e maldições, é necessário que com o amadurecimento emocional você seja capaz de finalizar essa batalha com esta dívida, esta batalha com estas energias em sofrimento e em sacrifício. Digo batalha, mas pode não ser bem o termo usado aqui, mas a verdade é que estamos sempre em batalha com quem está numa frequência de cobrança, certo? Esta frequência de cobrança afeta muito a sua maturidade emocional, tá? Afetando a sua maturidade emocional, você não consegue ser um ser autossuficiente, porque ainda há questões aqui a serem finalizadas. Sim? Depois nós temos aqui o 4 de paus. Então, a reunião de todos os elementos necessários para que você, em equilíbrio, segurança, estabilidade e harmonia, possa restaurar todo o crescimento, toda a solução, toda a fluidez necessária no seu sistema familiar, tá? Rainha de Copas, Rei e Rainha de Copas, né? Uma Rainha de Copas que precisa aqui olhar para as suas emoções e começar a trabalhar a sua evolução pessoal, porque a energia do 9
O 9 de ouros não é uma energia da rainha de copas, é uma energia do rei de copas, tá? Você está numa frequência de rainha de copas, numa frequência de sofrimento e de sacrifício e não consegue encontrar a sua autossuficiência, a sua independência financeira e pessoal. Então é necessário cumprir as obrigações para com o seu passado, seja o seu passado desta vida ou de vidas passadas, no seu sistema de relações, para que você finalize, para que você lapide todas as situações de destino que fazem com que você permaneça numa energia de esforço, de sacrifício, tá? Então é necessário se lapidar para sair desta energia de esforço, de sacrifício. É necessário cumprir obrigações que finalizem com carências, necessidades emocionais do passado. Assim sendo, aqui a carta do Papa, além de nos trazer energias de dogmas e paradigmas, né? Condicionamentos por dogmas e paradigmas, por tradicionalismo, por religião, podem ter impedido que você alcançasse a sua máxima a nível de frequência emocional. Ok? Verificar se você não está condicionado e limitado a nível de... por causa de dogmas e de paradigmas, e você não consegue finalizar esta situação kármica de maldições, porque está muito convencionado às suas crenças. Ok? Porque aqui é necessário equilibrar, estabilizar, harmonizar toda esta cobrança do seu sagrado feminino. Toda esta angústia, toda esta... é uma energia de arrependimento, de angústia, tá? É uma energia de sofrimento emocional. É uma cobrança que vem na sua frequência, tá? Que precisa estar em estabilidade, em equilíbrio, em segurança. É um sofrimento que precisa ser finalizado em equilíbrio, segurança, estabilidade e harmonia. E são aqui situações de conflito que precisam ser harmonizadas. Harmonizar todo o conflito no seu sistema de relações para gerar então a fluidez necessária no seu plano emocional que está estagnado. Só assim você vai poder ter o amadurecimento necessário para viver uma vida sem esforço e sem sacrifícios, tá? Sair da zona de conforto, trabalhar sobre os seus medos. Você vai precisar enfrentar o seu plano emocional. Elemento água. Você vai precisar trabalhar sobre as emoções do passado. Rainha de copas e rei de copas. Trabalhar as necessidades e as carências também emocionais relativamente a escolhas do ego, tá? E cumprir com as obrigações que todas essas frequências do seu passado trazem, finalizando também com todo o esforço, com todo o sacrifício feito para o seu amadurecimento. Aqui também pode estar a pedir que você se deixe orientar por algum guia seu, tá? Seja algum guia espiritual ou algum ser encarnado que ele possa auxiliar na finalização ou na compreensão deste seu processo kármico de maldição e de pragas e invejas mal olhado, tá? O seu sistema de relações está aqui com alguns bloqueios, traz falta de oportunidade. Por muito que você vislumbre, né, um futuro promissor, por muito que você até corra atrás de oportunidades, não acontece, tá? E você abre com a carta do Sol. Então, e tem aqui a carta do Sol também a dizer, lembrar-se de integrar na luz
toda a situação de destino por repetição de padrão. Então, há situações kármicas no seu destino por repetição de padrão. E são situações que trouxeram muito sofrimento e que estão a condicionar a abertura de caminhos para si, abertura de possibilidades, tá? Toda essa energia do seu passado, toda essa energia de sacrifício e de sofrimento vai precisar ser trabalhada, lapidada, vai precisar ser fechada, finalizada, com integração na luz para que as novas oportunidades na sua vida surjam. Sejam oportunidades amorosas, sejam oportunidades financeiras, tá? Porque tudo isto está a afetar a sua prosperidade e a sua abundância. Aonde é necessário buscar soluções de forma ousada para harmonizar todos os conflitos que trazem aqui energias de cobrança, de desespero, de medo, de insatisfação, de perda de arrependimento, tá? Arrependimento que pode trazer perda de oportunidades mesmo. Então, avalie aí a sua situação, porque há condições kármicas que estão a originar perdas de oportunidades na sua vida, ou que podem originar perda de oportunidade na sua vida, tá? Preciso fechar aqui com alguns condicionamentos de destino que você traz. São condicionamentos que vêm para ser finalizados, mas para finalizar esses condicionamentos vai ser fundamental lapidar, sim, lapidar essas situações e aqui trabalhar a maturidade emocional para não voltar a repetir o mesmo padrão. Só que para eu trabalhar a minha maturidade emocional, eu preciso saber que padrão é este, né? Eu preciso ter consciência de que padrão é este que eu estou a repetir, que está na minha frequência e que já vem de antes. Eu preciso fazer uma avaliação da situação. Então, sempre está a ser aqui chamada a maturidade, a bravura, a coragem, a dar um passo. Tá? É tempo de dar mais do que receber, é tempo de você agir, está no tempo da sua ação. Para fechar, para finalizar passou aqui uma janela agora, para fechar e finalizar toda esta situação de destino que precisa ser integrada na luz, fechada, finalizado este karma do seu passado, tá bom? Voilà, gente, gratidão. Vamos para a segunda opção. Não se esqueçam de deixar aí o vosso like, de se inscrever no canal e de aproveitar as terapias com a mesa radiônica coletiva, que fazem parte aqui dos vídeos do canal também. E para quem estiver interessado em leitura ou em terapia pessoal, o meu número está na descrição do vídeo. Mandar mensagem por WhatsApp. Tá bom? Vá lá, vamos para a terceira opção. Terceira opção, aqui, o nosso mestre Buda da meditação. Orientação da espiritualidade para o seu momento. Bora lá. Qual é a orientação da espiritualidade para quem se conectou com a terceira opção? Sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Vamos fazer a nossa leitura. Tirar uma runa e vamos fazer a leitura com tarô, com baralho cigano, receber a orientação da espiritualidade para o seu momento. Terceira opção, tarô. Qual é a orientação da espiritualidade para o seu momento, por favor? Para quem se conectou com esta terceira opção. Urus. Estabilidade, organização, modelo.
Urus. Não tenha medo de enfrentar o novo. Estabilidade, organização, términos e novos começos, transformação natural ou crescimento natural, amadurecimento, saúde forte, progresso, tá? Então é uma boa energia, Urus. Estabilidade, organização, crescimento natural das coisas, tá? Então o seu crescimento vai ter uma evolução natural. O amadurecimento das situações vai ser feito de forma natural. Tudo ao seu tempo, tá? A estabilidade, o equilíbrio, platinamente, tudo no seu tempo. O que mais? Orientação da espiritualidade para o seu momento, quem se conectou com a terceira opção. Uma situação de ganho-ganho está predefinida, tá? Então não se preocupe mesmo. Há uma situação de ganho-ganho predefinida. A confiança é a chave para o sucesso. Está na hora de ousar ser autoconfiante, confiar nos seus, né, nas suas virtudes e qualidades. Uma situação pessoal encontra a solução, tá? Para aquelas problemas, situações pessoais encontram solução e renda-se ao seu divino. No fundo do deck, tempo de dar mais do que receber. Então, uma situação de ganho-ganho predefinida, pese embora a situação vá crescer e vá se transformar de forma natural com Urus, há progresso, há uma saúde forte, há um término necessário para que o novo se abra, tá? Para o trabalho, há promoções, há força de vontade, há crescimento, há estabilização. Aqui tem novidades, tá? Vai ser necessário enfrentar o novo sem medo, com coragem, para se estabilizar a uma nova organização, a um novo modelo, tá? Com uma situação de ganho-ganho predefinida. O que mais, por favor? Tudo isto para solucionar situações pessoais, com rendição ao divino e tempo de dar mais do que receber. Vamos lá. Qual é a orientação espiritual que se conectou com esta frequência? Com a escolha de número 3. Qual é a orientação da espiritualidade? Então, nós temos mudanças positivas, tá? E lembrar sempre, o Urus traz mudanças positivas no tempo devido, tá? No tempo natural das coisas. Então, é bem aquela história de que se para colher o morango você vai precisar de esperar 9 meses, não tem volta a dar a esta situação. É o tempo necessário para o amadurecimento natural das coisas, para o crescimento, para a evolução natural das coisas. Mas há mudanças positivas aqui na situação ancestral, né? Há fluidez no que toca ao campo emocional, as situações emocionais, tá? A carta da montanha traz-me aqui uma conotação positiva de justiça, de equilíbrio, tá? Então, as situações, a mudança positiva vem de fazer fluir o sistema emocional da ancestralidade. Sim, em bloqueio, em sofrimento, em cobrança por sofrimento, por sacrifício. Aqui, fazer fluir esta energia de bloqueio da ancestralidade que está em sofrimento, em bloqueio, vou deixar aqui anexada a mesa radiônica para finalização do sofrimento da ancestralidade, tá? Já foi feita esta mesa radiônica, está aí no canal, vou deixar aqui
no final do vídeo. Quem quiser fazer a sua terapia coletiva, é só acessar no final do vídeo esta mesa radiônica. E quem quiser fazer o acompanhamento da sua terapia particular, mandar mensagem por WhatsApp, o meu número sempre na descrição dos vídeos. Agora, aqui sim, uma estabilização na sua vida, há uma organização na sua vida necessária, mas que vai ser feita com o tempo devido, tá? E de acordo com a vontade divina, tá? Então, saber que de nada adianta, às vezes, nos preocuparmos demasiado quando existe um tempo divino para as coisas ocorrerem. Quando existe um tempo natural das coisas acontecerem, tá? Desde de copas sempre traz uma energia de felicidade plena, de plena satisfação. Aqui, o que é fundamental é saber que a mudança positiva irá ocorrer. Agora, o que é também fundamental você saber? Que hoje, neste momento, você está numa frequência energética onde a mudança positiva ocorre, tá? As questões da ancestralidade estão a trabalhar de forma fluida. Os bloqueios, os sofrimentos da ancestralidade precisam ser trabalhados com justiça na sua fluidez, porque são situações do fórum emocional, tá? Então, são problemas pessoais, né? E as nossas emoções fazem parte dos nossos problemas pessoais, aonde, no tempo divino, eles serão solucionados. Mantenha-se com esperança, mantenha-se com fé, mantenha-se na autoconfiança de que tudo isto está a ser preparado para uma situação de ganho-ganho, tá? Aonde o sofrimento e o sacrifício terá mudanças positivas, aonde a dívida da ancestralidade por frequências de sofrimento e sacrifício passarão no tempo divino por mudanças positivas, aonde toda a energia fechada, né? O que é uma energia fechada? É uma energia que já está trabalhada, é uma energia que já foi transmutada, que já foi curada, que já foi purificada, que já está numa frequência de harmonia. Toda esta energia irá passar por um processo de fluidez, tá? Ou irá trazer um processo de fluidez. Então, no seu plano financeiro, há muita energia que também vai precisar ser fechada para que a sua vida volte a entrar em fluidez. No plano emocional, há energias negativas que precisam ser fechadas porque estão em bloqueio no plano espiritual cigana. Cigana, tá? Esta mensagem é para si, cigana, ou para o seu cigano, ou para o cigano que está a ouvir a mensagem que tem uma parceira. A cigana precisa integrar na luz e purificar aqui toda a frequência em choro, mágoa, lamentação, tristeza, dor, carência, necessidade, energias de sofrimento que precisam ter uma mudança positiva para que você se estabilize, para que você se organize, para que você seja o modelo, tá? Ou a modelo, para que uma situação de ganho-ganho seja então predefinida em todo o seu sistema de vivência, em toda a sua ancestralidade, em todas as suas questões ancestrais, em toda a fluidez da sua vida, em todas as suas condições espirituais. O que me sai aqui? Que há uma necessidade de você, cigana, se estabilizar, se organizar, ser o modelo, tá? Ser um modelo, trabalhar como um modelo, trabalhar de forma organizada, finalizar situações problemáticas, situações de conflito, situações negativas, para que a fluidez emocional ou a fluidez de vida volte a acontecer na sua casa. A necessidade de seguir um ritmo natural das coisas,
tá? Com força de vontade, com determinação, para que novos começos comecem a fazer parte da sua vida, para que os problemas pessoais encontrem soluções, tá? É saber que está no tempo divino, né? Ou é no tempo divino que essas situações são resolvidas. E que é sempre, quando algo está no tempo divino, é sempre prevista uma situação de ganho-ganho. Mas há um esforço, uma determinação, uma força de vontade necessária para finalizar com tudo que está aqui a influenciar a fluidez da sua vida. Talvez a sua vida esteja numa frequência de não fluidez, onde você vive o mesmo ciclo e não consegue fechar problemas, não ultrapassar problemas, não consegue ultrapassar ou finalizar com conflitos, com bloqueios, com desafios. Por muito que você tenha esforçado, a mudança positiva nesta situação não ocorre. Tá? Porque se calhar na altura não estava no tempo divino de finalizar essas dores e esses sofrimentos. Não era tempo divino de criar a mudança positiva, dessas energias, tá? Agora, esta cobrança da ancestralidade vem como um pedido de responsabilidade de fechar situações kármicas em sofrimento, fechar as dívidas em sofrimento, para que a fluidez volte a se fazer presente na sua vida, tá? Finalizar com tudo que tem a ver com carência, necessidade, falta, pobreza, abandono, tá? Oriundo das situações emocionais e que estão no plano espiritual em bloqueio. Tá? Então, é uma transformação natural das coisas necessária, aonde você, cigana, precisa se organizar, se estabilizar e ser um modelo a ser seguido. Tá? Aqui sai novamente o 9 de ouros. Então, eu ser um modelo é porque eu sou alguém autossuficiente. Eu não dependo de ninguém. Tá? É bem a frequência cigana de alguém que, no que toca às energias sagradas femininas, a partir da sua geração, você se torna um modelo, tá? Você se torna um modelo a seguir para as gerações vindouras. Se você trabalhar no tempo divino com o amadurecimento necessário, se organizando, se estabilizando, se equilibrando, se tornando modelo da energia sagrada feminina. Só que para eu me tornar um modelo de algo, eu preciso ser um espelho, né? Aí, você precisa criar a mudança positiva das situações do seu passado para você, então, ter novas frequências, né? Ser modelo vem de uma nova frequência, tá? Vem de uma renovação do seu espírito, posso assim dizer. Vem de uma necessidade de amadurecer emocionalmente, de trabalhar as necessidades e carências do coletivo. Quem é o coletivo? Todos aqueles com os quais você lida, seja a nível de sistema familiar, sistema de relação, plano amoroso, fazer escolhas assertivas, fazer escolhas justas que determinem um crescimento natural a longo prazo, tá? A carta do Papa, então, peça uma orientação superior, tá? Para que você se estabilize, para que você se organize, para que você se assegure, para que você se torne um modelo, tá? Peça uma orientação superior. Aceite esta nova renovação espiritual, vou dizer assim, esta nova frequência espiritual, este novo entusiasmo, né?
para que você verdadeiramente reúna as condições necessárias para a sua estabilidade, o seu equilíbrio, a sua segurança e a sua harmonia. Sim, é necessário ter ajuda para trabalhar, lapidar as suas próprias emoções, tá? Porque a rainha de copas aqui aparece como alguém que amadureceu com a copa fechada, né? Tem medo de se expor, tem medo de expor os seus sofrimentos e os seus sacrifícios, tá? Aqui é reconhecer que houve situações na sua vida que lhe deixaram vulnerável, mas que você superou essas situações e que agora o auxílio é necessário para que você se estabilize, se organize, se assegure para se tornar um modelo para gerações vindouras da sua família. Para que as mulheres, né, das próximas gerações da sua família não passem pelo mesmo sacrifício que você passou, tá? Aqui a carta do Papa também pode trazer a necessidade de saber que dogmas e paradigmas não vão conseguir, se você tiver apegado a dogmas e paradigmas, você não vai conseguir criar autossuficiência, porque a autossuficiência não vem com uma muleta, vem de você ser dependente de você mesmo, tá? Você com você mesmo, não estando dependente de muletas, tá? Sim, há novos valores que você precisa conhecer, que você precisa receber, há novos princípios, há novas orientações que você precisa receber, e essas orientações vêm do coletivo, tá? Para que você seja capaz de fazer escolhas maduras, com conhecimento, com experiência, com sabedoria, tá? E proteção, e a sua própria proteção cigana. Então, o que eu vejo como orientação aqui na vossa leitura? Que a própria espiritualidade fala que é preciso começar a prever na sua vida uma situação de ganho-ganho, tá? Ninguém ganha sozinho, ninguém está aqui nesse plano para ser só. Então, o nosso crescimento também depende do crescimento do outro, das nossas conexões com os outros. Há aqui toda uma necessidade de você ter autoconfiança, autossegurança, de você não ser dependente de ninguém. E há uma necessidade também para se estabilizar, para ser uma pessoa segura, você começar a resolver situações pessoais, tá? E já há uma predisposição dessas situações pessoais serem solucionadas, desde que você aprenda a se render ao divino e a saber que há situações que só são solucionadas no tempo. Tá? Chega um prazo que nós precisamos dar mais do que receber. Então, é necessário que você, neste momento, faça mais do que espera que façam por si. Porque há muita frequência aqui de sacrifício e de sofrimento que está pronta para uma mudança positiva. Para que as cobranças da ancestralidade sejam fechadas com fluidez e para que toda a energia de carência, necessidade, falta, pobreza, abandono, sacrifício, sofrimento, lamentação no seu sistema emocional seja finalizado, porque está a causar bloqueios a nível de plano espiritual e para você mesma, cigana, tá? O que acontece aqui? Imagina que você, cigana, esteja numa situação em que a sua vida está bloqueada, porque esses bloqueios vêm do plano espiritual, certo? Então, é necessário desbloquear isso para que você se torne autossuficiente, para que você se torne uma pessoa segura, uma pessoa estável, uma pessoa independente, tá? Aqui tem muita questão da própria ancestralidade finalizar com dívidas e cobranças, ou de finalizar dívidas e cobranças da ancestralidade, para que você mesma, cigana, se torne independente dessas cobranças, tá? E para que então a sua vida e a vida dos seus descendentes não esteja em bloqueio, não esteja com as finanças estagnadas,
amarradas, tá? Então, você deve saber que você ganha quando quem está ao seu lado também ganha, tá? Numa situação aqui de vida, de condição de vida, ou ainda que seja numa comunidade, num sistema familiar, numa relação, há ganho quando os dois estão em ganho, quando os dois estão satisfeitos. Basta que um não esteja em satisfação para que esta situação de ganho já não seja satisfatória, né? Então, a sua estabilidade, a sua organização, a sua segurança, a sua autossuficiência, a sua independência, o seu amadurecimento, a sua transformação natural em se tornar a ancestral da sua família, sem dívidas e cobranças kármicas, sem amarras, faz com que toda a sua descendência também não tenha amarras. Aqui é uma chamada de se responsabilizar em assumir quem você é, tá? Numa situação de ganho-ganho, onde você ganha, se você se preocupar em fechar todos os condicionamentos dos seus antecessores, certo? Dos seus antecessores, da sua ancestralidade antiga, e fazendo isso, você se estabiliza e dá oportunidade aos seus descendentes de serem também seres humanos estáveis, seres humanos amadurecidos, seres humanos em crescimento, em organização, modelos, sem muletas, tá? Porque sabe aquele condicionamento em que muitas das vezes os filhos se apoiam nos pais, os pais se apoiam nos filhos e nada está equilibrado e nada está seguro, tá? É uma condição de falta de responsabilização do lugar de cada um. Então, quem é ancestral deve ocupar o seu lugar e a sua responsabilidade de ancestral para cumprir com as suas obrigações, para que essas obrigações não passem para gerações a seguir, né, descendentes, para que depois toda esta cobrança, toda esta herança não continue a fazer parte de carências e necessidades e bloqueios na vida de quem, né, de quem segue, de quem está na descendência, tá bom? Bom, se trabalhar para ser o modelo, para ser o equilíbrio, para ser a estabilidade, para ser quem organiza tudo que vem depois de si, tá? Gratidão. Não se esqueçam de deixar o vosso like, de se inscrever no canal e de fazerem as vossas terapias na mesa radiônica coletiva aqui no canal, tá bom? Para vocês desta leitura, o que eu posso aconselhar? Além de fazerem uma terapia privada, para quem quiser, o meu número está na descrição do vídeo, mas também aconselho para se manterem equilibrados, tem aí a mesa radiônica da elevação da frequência vibracional, sim, porque para nos mantermos equilibrados precisamos sempre estar numa frequência de coragem, de assertividade, aquelas frequências que nos tornam modelo no nosso sistema familiar, sabe? Aquela tia, aquela mãe, aquela pessoa que você olha e diz, quando cresci, eu vejo essa pessoa como modelo na minha vida. Então, passa tudo por você estar bem, por você se cuidar, porque para cuidar do outro, você precisa se cuidar primeiro, né? Então, você precisa se organizar, você precisa se estabilizar, se fortalecer, você precisa deixar que a vida siga o curso evolutivo natural, para que os bloqueios, os problemas, as situações pessoais que você viveu, os sacrifícios, os sofrimentos que você viveu, não passem para as suas gerações, tá? Então, estabiliza toda a energia de sofrimento, de carência, de necessidade, de falta, trabalha as finalizações necessárias em você mesma,
para que os seus filhos ou as suas filhas não entrem nesta redoma de padrão repetitivo por receberem de você esta frequência de dor, de sofrimento e de sacrifício que você carrega, ou por ter recebido dos seus ancestrais, ou por você mesma ter tido uma vida de sofrimento, uma vida de sacrifício, porque nós somos marcados pelas nossas frequências, pela nossa vida, pela nossa experiência, pela nossa vivência, e toda esta marca passa para a geração a seguir, seja em harmonia ou seja em karma negativo. Sacrifícios, dores, sofrimentos, carências, necessidades geralmente passam de pais para filhos, como herança kármica negativa, certo? Então, você precisa se trabalhar para que uma situação de ganho-ganho seja verdadeiramente estabilizada na sua vida. Gratidão. Namastê.